Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Na Presença de Deus. Meu nome é Silvio e hoje nós estaremos tratando de um assunto que é muito importante na vida do cristão, que é a Palavra de Deus, a leitura da Bíblia, a leitura do texto sagrado, do livro santo, a Palavra de Deus, que tem orientado milhares, milhões e milhões de cristãos por todo o mundo. Quem nos ensinou, quem nos disse para examinar as Escrituras foi o próprio Senhor Jesus Cristo. A finalidade minha aqui neste canal é trazer para você qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Tudo que for da vontade de Deus acontecer na tua vida, eu estarei procurando aqui em poucos minutos, em alguns vídeos que nós temos gravado para este canal, trazer até você o que Deus quer da sua vida. Hoje nós iremos ler no livro de João, também conhecido como o Evangelho do Apóstolo João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim a palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você entendeu a leitura da palavra de Deus? Jesus falando para nós examinar a Escritura. Ele está falando com os judeus, muitos ali o rejeitavam como filho de Deus, mas criam em Deus. Criam na vida eterna. Eles acreditavam na vida eterna. Eles acreditavam que um dia Deus iria enviar um Messias, um Salvador. E Jesus falou: examina as Escrituras, porque vocês cuidam que nelas está a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ou seja, a palavra de Deus, ela testifica a respeito de Jesus. E ler a Bíblia é algo assim muito maravilhoso, porque você lendo a Bíblia, você passa a conhecer melhor a Deus. Você passa a conhecer a diferença entre aquilo que as pessoas querem que você faça e aquilo que Deus quer que você faça. Sabe quando você vai examinando a Escritura, examinando a Bíblia, e chega num ponto que você fala assim: olha, eu procuro andar de acordo com a palavra de Deus. Eu não ando mais de acordo com o que as pessoas dizem que eu devo fazer, porque eu conheço a palavra de Deus. Pela palavra de Deus você fica sabendo a diferença entre o que é certo e o que é errado, o que é permitido, o que não é permitido. Se alguém chegar para você e falar: olha, não faça tal coisa não, porque tal coisa é pecado, determinada coisa aí é pecado. Você vai falar: não, eu já li a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus e eu sei que isso não é pecado, porque o Senhor Jesus não disse isso. Ah, mas quem disse isso? Foi invenção dos homens. Porque os homens têm uma tendência a querer se apoderar da obra de Deus. Colocar coisas no Evangelho que não é bíblico, não está na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, eu não tenho a obrigação de cumprir. Eu costumo, nas minhas conversas com os meus filhos, com os irmãos da igreja, com quem eu tenho oportunidade de conversar, que uma das palavras-chave, não vou dizer que ela seja a única palavra-chave, mas é uma das palavras-chave para o cristão servir a Deus, é a moderação. O cristão ele não pode ser, como o próprio Senhor Jesus disse, como a própria palavra de Deus disse, você não pode ser salgado demais e nem sem sal. Você tem que ser temperado. O que significa isso? Significa que você não tem que ir nem muito para a direita, ou seja, ser rigoroso demais com as coisas, inventar regras, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal, sem um respaldo bíblico. É claro que tem coisas que a Bíblia proíbe, que a palavra de Deus não permite, como por exemplo adultério, prostituição, lascívia, idolatria,
Coisas desse tipo, coisas que são claras e evidentes que Deus não aprova. Mas eu já passei por momentos na minha vida em que pessoas encontrar comigo na rua e não me cumprimentar, não me dar a paz do Senhor, porque eu estava barbudo, eu não tinha feito a barba. Sabe aquela pessoa que olha para você e fala assim, o cabelo dele está grande, então eu não vou cumprimentar ele. Aí você vai lá no barbeiro, corta o cabelo, corta a barba, encontra aquela pessoa de novo, Pai do Senhor, irmão Silvio, Pai do Senhor. Mas por que que antes não deu a paz do Senhor? Se é a mesma pessoa. Será que a barba, o cabelo, vai impedir a pessoa de entrar no céu? Tem que ter moderação, claro, tem que ter moderação. Mas eu jamais vou deixar de dar paz do Senhor para o irmão porque ele está de barba. Jamais vou deixar de dar paz do Senhor para o irmão porque ele está com o cabelo crescido. São exemplos que eu estou te dando aqui de coisas que não é bíblico. E tem pessoa que afirma que é bíblico. Um dos versículos para este caso, né, pessoas que acreditam assim que se eu estiver barbudo eu não vou entrar no céu. Se meu cabelo estiver grande eu não vou entrar no céu. Isso é uma polêmica em algumas igrejas. Igreja que se dedica ao estudo da palavra não tem essas polêmicas não. Mas quem não estuda a palavra de Deus cria essas polêmicas. E muitas vezes deixa de dar paz do Senhor, deixa de cumprimentar, fica com rivalidade. Igreja não tem que ter rivalidade. Rivalidade entre uma igreja e outra não foi Deus que colocou. Inimizade não vem de Deus. Uma pessoa passar perto do outro na rua e não cumprimentar, porque eu sou da igreja A e o fulano de tal ali é da igreja B. Não vou citar nome de congregações, porque se eu citar vai ser um... Aí começa a Terceira Guerra Mundial e eu não quero começar a Terceira Guerra Mundial por causa da Bíblia. Você sabia que tem guerra no mundo? Religiosas, pessoas que matam uns aos outros por causa de crença. Aquele povo ali não crê da maneira que nós cremos. Vamos lá atacar e vamos matar todo mundo. Existe isso no mundo. Existe, são pequenos grupos radicais, mas existe. E no meio cristão não chega a este ponto de matar, não chega a este ponto de partir para a violência, não chega nesse ponto do confronto, graças a Deus que não. Mas tem pessoas que simplesmente desfaz de uma pessoa, por exemplo, inventa uma coisa que não está na Bíblia, porque alguém falou e ele acreditou que aquilo ali é bíblico. Chega a dizer assim, se a mulher cortar o cabelo, ela vai para o inferno. Meu Deus do céu. Se o homem andar barbudo, ele vai para o inferno. Se não cortar o cabelo, vai para o inferno. E aí eu fico pensando, isso são usos e costumes. Isso não é doutrina. Isso não é obrigatório, isso não leva ninguém à condenação e não leva ninguém à salvação. É claro que você também tem que ter limites. Há muitos anos atrás eu ouvi um pastor muito sábio, não é sem querer desfazer, lógico, de nenhum pastor, porque a gente não pode exaltar uma pessoa e rebaixar as outras. Mas eu ouvi de um pastor muito sábio que o crente ele tem que ter limites, ou seja, você não tem que ter proibições, você tem que ter limites. Você tem que saber até onde que você pode ir, até onde que você não pode. Se você falar assim, eu vou lá na igreja sem camisa, aí você já está abusando, né? Você está desrespeitando as pessoas que estão ali e está desrespeitando a Deus, porque você está semi-nu. Então, se uma pessoa está de short, sem camisa, e ele vai na igreja, eu sinceramente acho que se ele conhece a Bíblia, se ele é um cristão, aí ele já está passando dos limites. Mas se eu estiver na portaria da igreja e chegar uma pessoa que estiver sem camisa, eu não vou proibir ele de assistir o culto, porque ele está sem camisa. Se alguém quiser vir e
tomar essa atitude, que tome. Eu, particularmente, não tomo. Porque eu já ouvi testemunho de pessoas que entraram bêbadas dentro da igreja e saíram aceitando Jesus como seu Salvador e estão na igreja até hoje. Já pensou se aquela pessoa fosse impedida de entrar na igreja porque estava bêbado? Se alguém dissesse assim, não, você não pode entrar aqui não porque você está bêbado, ele poderia ter morrido sem a salvação. E hoje é um presbítero da obra de Deus e prega e dá o seu testemunho e nunca mais ele se entregou ao vício da bebida alcoólica. Então nós temos que ter limites na nossa vida. Há uma abelha perturbando aqui, mas deixa ela quieta. Tem pessoas que acham que muitas vezes você tem que proibir as pessoas. Eu já vi casos aqui na cidade onde eu moro, casos assim, de chegar muitas vezes ao cúmulo do absurdo, de uma pessoa ir na igreja e ser proibida de entrar em determinada igreja, porque a roupa que ela estava usando não estava de acordo com a doutrina da igreja. Meu Deus, ela é visitante. Ela ia na igreja para ouvir a palavra de Deus. E alguém proibiu ela de entrar na igreja, porque a roupa que ela estava usando não estava de acordo com a doutrina. Mas ela não era uma visitante. Ela não poderia entrar, sentar, prestar culto, aprender. A igreja é uma escola. A igreja é para ensinar. A igreja não é para impedir a porta do reino de Deus de ser aberta. Ela é para direcionar as pessoas na direção que é Cristo Jesus. Colocar no caminho da salvação. Eu vou deixar na descrição do vídeo um versículo que eu vou citar para você aqui agora, e medite nesse versículo, aonde a palavra de Deus nos fala que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então você que está me ouvindo, saiba que eu estou passando para você que você deva ler a Bíblia. Pegue a Bíblia, leia e convide o Espírito Santo de Deus. Antes de você orar, fala com Deus, Senhor, me dá entendimento. Eu quero ler a Bíblia, mas eu quero entender. E só quem dá o entendimento é Deus. Só quem dá o entendimento é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito de Deus, você não vai entender a Bíblia. Eu não tenho nada contra pessoas fazerem pesquisas. Por exemplo, no Google. Eu vou pesquisar no Google, o que significa isso? Eu não vou te dizer para não fazer isso, porque hoje em dia nós temos que lançar mão da tecnologia que está à nossa disposição. Mas procure uma fonte confiável. Procura saber de onde que vem aquela informação. Procura saber se aquele site, se aquele lugar ali onde você está procurando aquela informação, se aquele artigo que você está lendo foi postado por uma instituição que realmente leva a sério a palavra de Deus. Não vá na primeira opção, pesquise, vá em 2, 3. Eu aconselho as pessoas a irem mais no seu pastor. Procura o pastor da igreja, procura uma pessoa mais experiente, tire as suas dúvidas. Tudo que você tiver de dúvida, procura alguém que tenha bagagem espiritual, que tenha condição de te ensinar. Um professor da escola dominical, um presbítero da igreja, um pastor. Procure alguém que entenda e leia a Bíblia. Não tenha medo de ler a Bíblia. Tem vários métodos para você ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia nos métodos que vem escrito muitas vezes em algumas Bíblias. A leitura da Bíblia é para você ler ela o ano todo, mas são versículos aleatórios, são versículos que você vai ler hoje em Levítico, mas você vai ler em Mateus, tal. Eu prefiro que você faça uma leitura sequencial. Por exemplo, eu quero ler o Novo Testamento, irmão Silvio, leia. Começa lá em Mateus, leia os Evangelhos, leia Atos dos Apóstolos, depois leia as Epístolas, leia o Apocalipse. Não precisa ter medo do Apocalipse.
Apocalipse não é um livro, como muitas pessoas falam, difícil de entender. Não. Ele é um livro espiritual. E o Espírito Santo está pronto para te tirar todas as dúvidas que você tenha, seja em Apocalipse ou qualquer outro livro. Quer ler o Antigo Testamento? Leia, mas leia numa sequência. Leia primeiro os 5 livros, que são o Pentateuco, leia depois os profetas. Se você quiser ler Juízes, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, leia também. São livros históricos, livros que falam da história do povo de Israel. É muito bom ler a Bíblia. Procura ler. Faça como Jesus disse aqui, em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que Deus os abençoe a todos. Que Deus possa falar melhor no teu coração. E que você possa cada dia mais crescer na presença de Deus. Tendo oportunidade, se inscreva no canal. O canal Na Presença de Deus é um canal que está em constante crescimento, graças a Deus. As visualizações estão cada dia mais aumentando. Eu agradeço a Deus por isso. E peço a Deus que toque no seu coração, para que você se inscreva, para que nós possamos ter um canal mais fortalecido e que nós possamos futuramente levar essa palavra a mais e mais pessoas. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite a Jesus como Salvador da tua vida. Você que se afastou do Evangelho, volte para Jesus, volte para a igreja. E você que está firme nos caminhos do Senhor, continue firme, porque grande obra Deus tem a realizar na tua vida. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo continue falando melhor em cada coração. Deus vos abençoe a todos.